Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém disser hoje em dia que é apóstolo de Deus, apóstolo de Cristo ou da igreja, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Aqui no meu canal eu falo sobre o Evangelho da Graça por meio da fé, e essa fé que não vem de nós, é dom de Deus. Em todo caso, eu queria estar falando hoje sobre as visões, sobre o que está acontecendo hoje na cristandade, o problema todo das divisões, o maior, né? As divisões já são um problema, mas o problema maior é a camuflagem que ela se faz de pegar um evangelho anátema, de não pegar a verdade, ou seja, de negar a salvação às pessoas, de falarem que estão, elas até falam do Senhor Jesus, elas falam as coisas boas, mas todo o tempo elas ocultam o mais importante, elas ocultam a salvação, que a salvação é somente pelo crer, é somente pela fé. Elas ocultam que Cristo morreu para salvar elas. Elas dizem que é necessário fazer um montão de coisa, se filiar àquela denominação, tem que dar o dízimo, não pode sair dela, se sair perde a salvação, ou você tem que se esforçar, você tem que fazer alguma coisa. E isso são tantos, faz praticamente 2000 anos que isso vem acontecendo, que a gente tem escrito nas cartas dos apóstolos, nas epístolas, a gente vê muito claramente que a gente tem a palavra de Deus nos indicando quem são esses. E então a gente não deve dar ouvidos a esses homens. A gente deve seguir a palavra de Deus. Paulo, a gente vê a tristeza que ele estava em Gálatas, que eles tinham caído do evangelho. Eles estavam seguindo outra coisa que não era o evangelho. Ou seja, eles estavam seguindo um evangelho anátema, um evangelho maldito, ao qual fala que só Cristo não salva. Eu entendo que aquele evangelho lá de Gálatas, que eles estavam seguindo, que eles decaíram, eles estavam seguindo, é um evangelho que falava de Cristo. Era o evangelho que falava que Cristo era o Cordeiro. Se cresce em Cristo, era salvo. Mas só em Cristo não, tem que fazer mais alguma coisa. E qualquer coisa que você tem que fazer a mais, além de crer em Cristo para a sua salvação, é anátema. É isso que a gente tem que entender. E os apóstolos deixaram já tudo isso predito, como a gente vai ler aqui na carta de Judas. Tem uma carta que é a penúltima carta antes do Apocalipse, né? A gente vai conseguir ver uma carta onde ele diz que os apóstolos predisseram, que qual a gente vai ver aqui agora. Judas só tem um capítulo, né? É a partir do versículo 17. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual foram as palavras que foram preditas? A gente consegue ver Paulo falando toda vez que Paulo foi o que mais foi atacado. O apostolado de Paulo foi muito atacado, porquanto não queriam aceitar o apostolado dele, porque ele vinha falando somente de Cristo, como ele mesmo fala nas suas cartas. Ou seja, porque ele não faz a cruz de Cristo vã. Ou seja, se precisa de crer em Cristo e mais alguma coisa, está fazendo nula, está anulando a cruz de Cristo. E esses homens, ele bota em Gálatas, eles não pregam somente a cruz para não ser perseguido pela cruz de Cristo. E isso é muito importante a gente entender. E aqui ele fala, né, que já foram preditas pelos apóstolos, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andam segundo a sua ímpia concupiscência. E não precisa falar que estamos nos últimos dias. É só abrir a carta de Laodiceia, que é a última carta para a igreja, que a gente consegue ver
que ela é rica, ela se acha rica, né? A bastarda, ela não sente falta de nada. De nada, não sente falta de nada. Mas o Senhor, ele fala o quê? Ele fala que não está dentro, ele está à porta e bate e procura. E não está mais coletivo o testemunho da igreja. O testemunho da igreja está individual. Por conta, o Senhor está procurando de um em um. Ele está à porta e bate. E quem ouvir, ele entra na casa dessa pessoa e essa pessoa com ele, ceia com ele e ele com essa pessoa. Então a gente tem que se atentar à palavra de Deus. Estes são os que causam divisões. Paulo falou muito sobre isso. A gente sabe que no princípio das igrejas aqui da igreja, né? Nas cartas, as igrejas que tinham eram conhecidas por regional, geograficamente. A igreja de Gálatas, que ficava na Galácia, a igreja de Éfeso, que ficava em Efésios, a igreja de Corinto, a igreja de Roma, que fica em Roma, entendeu? Que é Romanos. A gente consegue ver várias igrejas, Tessalônica, Bereia, a gente vai ver várias igrejas, todas regionais, e nenhuma delas tem igreja do pastor fulano de tal, igreja do bispo não sei o que lá, igreja a paz seja convosco. Não, não tem isso. E essas visões a gente já consegue ver que não são de Deus. A palavra de Deus mostra bem claro que Paulo fala, dizendo: eu sou de Apolo, não, eu sou de Paulo, eu de Apolo e eu de Cefas. Porventura está Cristo dividido entre vós? É só a gente parar e somar um mais um. E como assim? Eu estou servindo a Cristo, o meu irmão está servindo a Cristo numa alta denominação. E calma aí, por que a nossa doutrina não é igual? Por que a gente não está em comunhão? Então, tem uma coisa errada. E a gente vê que Paulo deixa bem claro essas coisas. E a gente vai encontrar muito isso nas cartas de Paulo. Pedro também vai falar sobre isso, que a gente vai ver também. Sensuais que não têm o espírito. O que são homens sensuais? São homens que chamam atenção. Ou seja, são homens que cativam. São aqueles que são bem eloquentes, se vestem bem, parecem, sabe? É só aparência. Como a gente vê a aparência de piedade. Mas vós, amados, edificai-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Então, edificai-vos a vós mesmos sobre o vossa santíssima fé, orando no Espírito. Entendam aqui que nós devemos nos edificar na doutrina e na fé, mas orando no Espírito, não é ao Espírito. Não devemos orar ao Espírito Santo, mas no Espírito, guiados pela vontade de Deus, para saber qual é a vontade de Deus. E como saber qual é a vontade de Deus? A gente vai encontrar na Bíblia de novo, Paulo falando que quer que todos nós estejamos uma mesma mente. Ou seja, a gente conta em Filipenses, ele falando que para a gente ser concordes também. Então a gente vai entender o quê? Como é que eu consigo? Como é que eu vou ter? Em 1 Coríntios fala também que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, entende? Então, nós devemos pedir, nós devemos orar a Deus com a mente do Senhor, mediante a palavra de Deus. A palavra de Deus é o esboço da mente do Senhor, é a mente do Senhor escrita. Então, as coisas que estão na Bíblia é a mente do Senhor escrita. Então, nós temos a mente do Senhor. Essa mente tem que entrar dentro do nosso coração, tem que estar na nossa cabeça, no nosso coração, no nosso espírito, na nossa alma. A gente tem que trazer esses escritos para si. E como ele está falando aqui, vou reler de novo esse versículo 20. Mas vós, amados, edificai-vos a vós. Então, nós devemos nos edificar. Não estou dizendo que a gente não, pelo contrário, que a gente deve ter comunhão sim com nossos irmãos.
mas todavia nós devemos ter um serviço que é individual, é prático. Se eu estou vendo que algo está errado, como fala a palavra, eu devo me apartar da iniquidade, como o Senhor pede. Então, a gente deve atender primeiro a palavra de Deus. Não é nenhum homem que vai levantar e vai falar, olha, tal, não, ó, ou voz solene, fala voz de... Isso é só aparência de piedade. A gente tem que seguir a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz. Então, quando entendemos isso, aí sim. Então, mas vós, amados, edificai-vos a vós mesmos sobre o fundamento, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus. Então, qual é a caridade de Deus? A gente consegue entender que a caridade de Deus é que ele deu o seu filho. Então, melhor dar do que receber. Dar o quê? Dar a nossa vida para Deus. Então, a gente deve entender que a palavra de Deus todo o tempo nos indica que a gente fala, nos indica não, fala muito claro. 2 Coríntios 5, Romanos 6 fala que se nós vivemos, não vivemos para nós, não vivemos mais. Agora Cristo vive em nós, já estamos mortos, crucificados com Cristo. A palavra fala bem claro sobre isso, sobre nós estarmos mortos. Então, automaticamente agora nós vivemos, se vivemos na carne, já não vivemos mais para nós, mas para Cristo, para Deus. E é isso que ele quer, ou seja, que a gente se dê para ele, se doe. E não é para doar dinheiro para homens, não. Para com isso. O dízimo não existe. O dízimo é do judaísmo. A igreja tem as suas ofertas, suas coletas, que são feitas, são arrecadadas dos que estão à comunhão, e não de um visitante. E não alguém vai, vou visitar uma igreja, tem que pagar dízimo, tem que dar uma oferta. Não. Senhor não quer o teu dinheiro. Ele quer você. Entenda isso. Ele não quer o seu dinheiro, ele quer você. Se entenda a palavra de Deus. Esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, ou seja, apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvar alguns arrebatando-os do fogo. Tendes deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada de carne. Então aqui está falando porque para nós nos apiedarmos de alguns que estão em dúvida. Então, todavia, quando nós fazemos essas pregações falando sobre a palavra de Deus, que mostra que qualquer coisa que fuja da palavra de Deus é preceito de homem, é para poder aqueles que estão em dúvida possam realmente crer que a salvação é por graça, possam realmente crer que esse circo que está acontecendo hoje, chamada cristandade, não vem de Deus. A gente vê claramente. A gente tem que ler a palavra de Deus, as cartas que falam sobre isso. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Então, a gente vê que o Senhor é poderoso para nos guardar. E nós sabemos que nós estamos guardados, porque
Como assim Senhor é poderoso? É ter fé. É fé, é confiar nele. Porque a gente sabe que ele fala que todo que vai a ele, de maneira nenhuma ele lançará fora. A gente sabe. E todavia que a gente é chamado a batalhar pela fé para não ser enganado, para ficar a salvo. Porque uma vez que creu, tem a salvação eterna. Senão a salvação não seria o quê? Eterna. Em 2 Pedro, versículo 2, a gente encontra Pedro falando aqui. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá. Então ele está falando que haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente. Então entendam, encobertamente, heresias de perdição, e negando o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. Que é o caminho da verdade? Jesus Cristo é o caminho da verdade. A palavra de Deus fala, o próprio Senhor Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então o único caminho é esse. E o que Pedro está falando aqui é justamente o que Paulo tem falado em todas as suas cartas e epístolas. Entende? Nós temos que entender que esses homens, eles não vão falar mal de Senhor Jesus. Eles estão trazendo o fermento encobertamente. Eles falam, não, Cristo que salva, é Cristo que salva. Tem que crer em Cristo. Tem que crer em Cristo para você ser salvo. Mas tem que fazer mais isso, senão você não é salvo. É isso, é essa atitude deles. Eles apresentam Cristo, mas ao mesmo tempo falam, não, mas tem que, se não tiver isso, não tiver aquilo, pegam a palavra e torcem ela, como Pedro fala. Ele fala o quê? Que o nosso amado irmão Paulo, no capítulo 3, no versículo 15, e tende por salvação e longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então ele fala que recebeu do Senhor revelação. Então isso confirma. Então quem deu a ele foi dada de quem? Do Senhor. Falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Ah, tem pontos difíceis de entender? Sim, tem pontos difíceis de entender, como as outras escrituras, porque a única maneira de entender é pelo Espírito. O Espírito da verdade, o Espírito vos guiará em toda a verdade. Então, se a pessoa não tem Espírito, ela vai ler igual um livro comum. Ela não vai saber distinguir, porque o Espírito não vai guiar ela. Então, se alguém realmente, a palavra de Deus fala, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, porém com fé, que dá a todos deliberadamente. Isso está em Tiago 1, a gente consegue encontrar do versículo 5 em diante. Aí, versículo 8 fala, mas o homem é insensato, inconstante, algo assim, pega e fala, não pense que o homem insensato há de receber alguma coisa. Ou seja, é aquele que pede só para poder conhecer, para saber, não, mas eu não concordo com isso, não. A palavra de Deus não é para você concordar, é para você aceitar. Não, mas isso eu não gosto, não. Não, você viu, o Senhor te deu a conhecer, então execute, faça o que está escrito. E é isso que a gente tem que entender, que a palavra de Deus é um livro para ser aceito.
não é para ser discutido. Será que eu devo fazer isso? Será que eu devo congregar assim? Será que eu devo me afastar? Me apartar, como a palavra fala? Me apartar o quê? Da iniquidade, do que está errado. Denominação nenhuma é de Deus. Eu falo convictamente, porque a gente vê claramente Paulo falando sobre isso. Que os indoutos e inconstantes torcem. Então o problema está aqui, olha. Os indoutos e inconstantes. E é sobre isso, dos inconstantes, que fala lá em Tiago, que são sublevados pelo qualquer vento, ou seja, que espumam as suas torpezas. E, igualmente, as outras escrituras. Então, observa, eles distorcem os de Paulo, igualmente distorcem o quê? As outras escrituras. Então, o problema não está só nas escrituras de Paulo. O problema está o quê? Nesses aqui, olha. Os indoutos e inconstantes. Eles são o problema. Igualmente, as outras escrituras, para sua própria perdição. Então, eles distorcem tudo isso, mas é para a sua própria perdição. E a gente vê claramente a palavra de Deus falando sobre isso. Aqui em Atos 20, a gente vai encontrar no versículo 26, Atos 20, versículo 26, não, aliás, 29, a gente vai encontrar o relato onde Paulo está se despedindo, né, dos irmãos, e vamos ler para a gente entender. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Ou seja, ele está falando claramente, já na época dele, assim que ele saísse, e que dentre vós mesmos, olha, dentre vós mesmos, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Então a gente consegue ver que essas divisões são isso, são homens que se levantam para poder atrair homens diante deles. Muitas vezes a gente acha assim, são homens que querem dinheiro. E esses são fáceis de descobrir, sim, também. Mas há homens que não estão procurando dinheiro, estão procurando honra, estão procurando ser alguma coisa, de ter nome, de serem vistos, reconhecidos, e não dando a glória para Deus. Então, também tem denominações, eu posso falar claramente que a denominação que eu vim é uma das piores seitas, é porque ela não cobra o dízimo e ela faz certíssimo. A mulher usa o véu, o qual é certíssimo, mas ela nega a salvação por graça. Ela nega que a pessoa só crendo em Cristo Jesus ela tem a salvação. Sabe? São coisas que a gente vê nitidamente. São termos. Alguém que creu em Jesus, mas ainda não foi batizado, tem um nome que não existe na Bíblia, uma coisa inventada. Recebe o nome de quê? Testemunhado. Não existe isso no lugar nenhum na Bíblia. Quando a gente vê, qual é triste, a gente tem que se acordar que muitas vezes as pessoas não entendem que púlpito, onde tem homens que podem ler a palavra, que podem exercer o ministério, e os outros ali têm que ficar quietos. Não, nem julgar podem. A palavra de Deus fala que fale 2 ou 3 e os demais julguem. Então nós temos que entender a palavra de Deus.
Como assim? O que está sendo falado não posso. Não tá coerente. E eu não estou falando você julgar de ficar discutindo, não. Chega a pergunta. E não, mas a palavra de Deus fala assim, como eu fiz. Eu, quando saí de lá, eu ouvi várias coisas erradas, eu argumentando. Eu até falo que eu fui um pouco como Pedro, decepando a orelha com os outros com a palavra de Deus, que é a espada, né? Que é como ele fez com Malcolm, quando o Senhor foi preso. E, todavia, nós vemos que o irmão leu a carta de Romanos que dá certeza de salvação, certeza que não podemos perder, e daqui a pouco ele desleu a carta, sabe? Uma coisa, sabe? Deu tristeza aquele dia. Eu saí de lá e falei, não volto mais. E graças a Deus o Senhor sabe todas as coisas. Eu não queria me separar daquilo ali, porque é o lugar que eu conhecia. Eu tinha me desviado, tinha saído tudo, e o único lugar que eu voltaria na minha mente, no meu coração, era lá. Porquanto eu via as outras denominações que lá cobravam dízimo, eu via as outras denominações que as mulheres não usavam a cabeça, não velavam a cabeça, e isso vai contra a palavra de Deus. E essas pequenas coisas me chamaram a atenção. É certo não cobrar o dízimo. É certo a mulher trazer cabeça velada. Tem que trazer. Mas isso é algo individual. A mulher deve trazer a cabeça velada por causa dos anjos. E como está escrito lá no versículo lá de 1 Coríntios 11, no versículo 10. Então, todavia, se a mulher lê a palavra de Deus, entende, ela cobre a cabeça quando ela tá dentro de uma reunião, ela tá ali em comunhão junto com os irmãos, quando está sendo proferida a palavra de Deus, ela tem que fazer isso. Que a mulher não exerce ministério público. A gente vai encontrar isso nas cartas, igrejas que tem levantando mulheres, tal, tá errado. Não tá de acordo com a palavra de Deus, e vai falar que o Espírito Santo de Deus vai estar agindo contra a palavra de Deus, ele vai estar usando mulheres. Ele vai contrariar a vontade de Deus, se lembrando que o Espírito Santo é Deus. Então, não tem como. Deus ele vai se contrariar, vai se contradizer. Então, nós temos que entender que a palavra de Deus ela é muito séria. Ela é nosso guia, ela é nossa bússola, ela aponta para o norte. O nosso norte é o Senhor Jesus. Nós temos que pegar a Bíblia e ler ela e falar para onde você está apontando. E ela vai falar para o Senhor. Onde está o Senhor? Pergunta, leia, ore. Pergunte ao próprio Senhor, Senhor, onde tu colocou o seu nome? Em Filadélfia, a gente vê que ele tem uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu não estou dizendo que nós somos testemunhos de Filadélfia, não. Pelo contrário. A gente é Laodiceia também, do mesmo jeito. Só que a única diferença é que ouvimos o Senhor bater a porta e abrimos. E o Senhor tem ceiado com nós e nós com o Senhor. Então, nós temos que entender essas coisas. Então, ele fala aqui, né, sobre esses que entrarão e não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas e cada um de vós. Então ele está falando que ele admoestou, estava desmostrando esses irmãos há muito tempo. Ele estava vindo sempre falando sobre isso. E a gente encontra nas epístolas ele falando, nas cartas, na carta principalmente, na carta aos Coríntios, ele falando isso, do versículo 1 ao versículo 4. Do versículo 1 ao 4, ele trata só sobre divisões, só sobre essas coisas.
E em Timóteo 3, no versículo, a partir do versículo 1, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos ou penosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, inimigos, ingratos, profanos, sem afeto natural, irre, irrepreensíveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo, observa, tendo a aparência de piedade. Então, o homem vai ser tudo isso, mas tendo o quê? A aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-te. Então, ele manda nos afastar. Então, é isso que nós devemos entender. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, mulheres sem entendimentos, carregadas de pecados. Qual pecados? Quando a gente faça a nossa vontade, isso é pecado. E não é algo pecaminoso de tal modo, ele é pecado. Muita gente, quando ouve a palavra pecado, imagina adultério, imagina algo pesado. Não é. O pecado é só eu fazer minha vontade. O Senhor manda eu fazer uma coisa e eu faço outra. A palavra de Deus fala para mim me apartar do erro, me apartar da iniquidade, sair do meio do errado. A palavra de Deus fala o quê? Todavia, o firme fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo. O Senhor conhece os que são seus, e os que são seus, aparte-se da iniquidade. Então, se eu não me apartasse da denominação, eu estava salvo do mesmo jeito, eu ia continuar salvo, não ia perder minha salvação, mas eu estaria em pecado. Porque eu estou fazendo a minha vontade, a vontade da minha carne. Então, quando eu me afasto, e aí sim eu estou me limpando, me purificando, eu estou me santificando. Se santificar é se separar. Se separar para quem? Para Deus. Se separar do mundo. Porque essas denominações não são de Deus, são do mundo, são de Satanás. Então, a gente tem que entender que a palavra de Deus pede para a gente nos separar, nos santificar. Levadas de várias concupiscências. Concupiscências é um desejo extremo por algo. E muitas vezes querem ter uma vida melhor, querem ter uma casa melhor, coisas lícitas. Mas esse desejo é tão extremo que elas acabam se perdendo, como a palavra fala. O amor, entendam, não é o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não está dizendo para a pessoa não ter dinheiro, está dizendo para a pessoa não ter amor ao dinheiro. Então, quando entendemos que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, aí sim, temos que nos afastar dessas coisas. Não devemos nos apegar a essa vida aqui na Terra. O Senhor Jesus fala bem claro que Ele volta para nos buscar. E a palavra de Deus diz bem claro, as cartas, os epístolas, os apóstolos, todo tempo. A gente vê em Filadélfia que o Senhor fala, porque guardaste a palavra da minha perseverança, não permitirei que passe pela hora da provação que há de vir sobre todo mundo. Que provação é essa? A grande tribulação, tudo que vai acontecer. A igreja, ela não espera sinal. A qualquer momento, ela vai ser tirada daqui, como está escrito.
Então a gente tem que se atentar, leiam a palavra de Deus, não sigam essas dissoluções. E são essas coisas que fazem que alguns, querendo ser rico, se transpassaram a si mesmo, como está escrito. Então, o problema é querer ser rico. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, no versículo 7 aqui, fala que aprendem sempre. Então, essas mulheres estão sempre aprendendo, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Esses homens também estão aprendendo, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Mas como assim eles aprendem, mas não chegam? Eles aprendem a letra, eles aprendem as coisas como se fosse um livro, como se fosse uma coisa normal, como se fosse um Machado de Assis, um Vinícius de Moraes, como se fosse um livro qualquer, como se fosse um Harry Potter, como se fosse um livro comum. Porque eles só aprendem com a inteligência humana e não com a inteligência do Senhor, que é o seu Espírito que nos concede. No capítulo 4, no versículo 13, a gente encontra o seguinte: porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Então, isso que tem acontecido. Eu não quero ouvir que a palavra de Deus, porque ela fala que depois de salvo, como a gente lê em Romanos, Paulo fala, nos gloriamos, agora, justificado pela fé, temos paz com Deus, mas não somente isso. Aí fala, temos paz nas tribulações, tem que ir falando. A gente vê em Pedro falando a mesma coisa. Importa que agora, por um tempo, pouco tempo, qual pouco tempo? Qual tempo? Esse, nos restos de vida, que sejamos contristados com várias provações. A gente também encontra em Tiago, ele fala assim, grande gozo, ou seja, grande alegria, passarmos por várias provações. Então, leia Tiago 1, leia Pedro, 1 Pedro 3, leia Romanos 5, leia 1 Pedro 4, que fala, irmãos, não estranhei ardente provações que vêm sobre vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Entende? Não é estranho, é normal. Então, e é isso que muitos não querem. Não, mas isso aí eu não quero, não. Vou virar cristão para passar, ser provado? Para passar por isso? Sim. A gente é salvo, não por isso, mas o Senhor, ele fala que é necessário tirar a nossa carne tem que ficar. Ele não quer a nossa carne. Então, a nossa carne, por isso que tem obras de quê? De madeira, de madeira, de feno e de palha. E há obras que de ouro, de prata e de pedras preciosas. As obras de madeira, feno e palha são naturais. E essas obras têm que ficar, elas vão queimar. E as obras que são do Senhor, que são as obras que são de ouro, de prata, de pedras preciosas, essas sim. E as de pedras preciosas são o Senhor nos lapidando. A gente tem que entender que essa casca do trigo tem que ficar. Do mesmo jeito que a palha do joio vai ficar. O joio fica, porque ele não tem a semente. Nós, em todo caso, sabemos que nosso corpo vai ser o quê? Transformado. Leia 2 Coríntios 5, que fala sobre isso, que nós não queremos ser despidos, mas sim revestidos. A gente vai receber uma transformação, algo novo, vai absorver isso velho, vai dar um fim nesse corpo. Ele vai ser absorvido pelo imortal, o corruptível, que é esse corpo, vai ser absorvido pelo incorruptível, como fala a palavra de Deus. A gente tem que entender que o nosso corpo,
Ele é templo, morada do Espírito Santo de Deus, como fala 1 Coríntios 3. Então, se alguém destrói o templo do Espírito Santo, Deus destrói esse templo. O templo que é a carne. E a gente vê que o irmão de 1 Coríntios 5, Paulo manda ele ser cortado da comunhão à igreja e manda ser entregue a Satanás para a destruição da carne, do templo, para que o espírito seja salvo no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que entender que nós temos a salvação e não perdemos mais. Podemos perder a nossa vida, porque a palavra de Deus mostra. Por isso que há muitos fracos, muitos enfermos e muitos que já dormem, como está escrito em 1 Coríntios 11. Leia. A gente também vê em Hebreus 12 falando sobre correção, que Deus açoita, corrige a todo que ama. Então a gente vê também na carta de Laodiceia, que ele fala que ama, que corrige a tudo que ama. Então a gente tem que saber isso aí, que o Senhor nos corrige por amor. Então, se a gente já tem que passar as provações, se a gente não anda direito, a gente vai receber correção. Como a gente vai ver também de novo na carta de Pedro, na primeira epístola, no capítulo 4, que nenhum de vós padeça como ladrão, bandido, tal, maldicente, ou quem se intromete com negócios dessa vida. Ou seja, qualquer coisa que eu me intrometa nessa vida, política, seja o que for, sabe? Eu vou estar sujeito à correção. Então eu tenho que me afastar, me apartar, como o Senhor fala. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Tem outro capítulo, não lembro onde agora, que fala sobre as fábulas profanas, fábulas judaicas. Ou seja, nós vemos que tudo isso é relacionado. Qual fábulas judaicas? Ou seja, eles querem pegar as promessas que são para os judeus, de promessas de bênçãos materiais, e querem introduzir isso na igreja, o qual não é verdade. Então, temos que entender que a igreja não tem participação da herança de Israel. Israel vai voltar a ser tratado com o Senhor após o arrebatamento da igreja. Após essa dispensação, o Senhor vomitar Laodiceia de sua boca, ele parar de aceitar esse testemunho, que está caótico já, está vergonhoso para ele, e por isso que ele vai vomitar, porque ela está morna. Então, em todo tempo, temos que entender que as promessas da igreja, leia Efésios 1, no versículo 3, fala o quê? Fala que somos herdeiros de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ou seja, a nossa bênção não é material. Nós aguardamos algo muito melhor. Leia Hebreus 12, que é a Galeria da Fé, onde fala isso, que assim como muitos deles morreram na fé sem alcançar o que esperavam, mas antes esperando receber algo melhor, algo maior. E sabemos que eles nos aguardam para poder receber essas coisas, porque a palavra de Deus é maravilhosa, ela tem uma sintonia. A gente vê que os antigos do Antigo Testamento, eles fazem parte de uma herança diferente. A gente vê que a igreja é outra herança. Cada um, sabe, são coisas, sabe, muito profundas. E eu queria poder estar falando mais abertamente, mas geralmente não é que eu estou falando que eu sou sabichão, não, isso, aquilo, outro, não. Mas são coisas que é difícil para entender, porque muitas vezes a pessoa está o quê? Tomando leite ainda. A pessoa não entende as grandezas do Senhor. Ele quer que todo homem se salve. Pena que nem todos vão se salvar porque não creem, não querem crer. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, não chegam, nem todos vão chegar ao pleno conhecimento da verdade. Então, e o conhecimento da verdade é aqui, é agora.
Porque depois que nos vem com o Senhor, Ele vai satanar todas as nossas dúvidas. Mas Ele quer que aqui a gente tenhamos entendimento de quem Ele é. Então, por isso, devemos o quê? Parar de ser sal, leite, falar, não, eu creio, e começar a se aprofundar na palavra de Deus, e começar a querer entender as coisas que têm substância, querer começar a comer papinha, para daqui a pouco poder estar comendo manjar, poder estar comendo a comida sólida, tá? E, assim, todo tempo, a gente deve estar buscando as coisas do Senhor, as coisas que vêm do alto, e não se ensoberbecendo, como Paulo fala com os coríntios, lá em 1 Coríntios 4, que eles estavam achando que tinham conseguido as coisas que sabiam pelos seus esforços, pela sua inteligência. Mas não, a palavra de Deus fala, alguma coisa que vocês não tivessem recebido, tudo que nós conseguimos entender da palavra de Deus é o Senhor que nos dá. Tudo que nós podemos aprender de Deus é por revelação, é por graça. É porque Ele quer nos revelar. Não é por esforço, por estudo. Eu não posso chegar e falar, eu sou o espertão. Não. Se eu fizer isso, eu já perdi a noção do que eu estou falando. As coisas de Deus são por revelação. Ele revela a quem quer, a quem realmente quer fazer a sua vontade, a quem realmente quer se entregar para Ele. Entenda isso. Siga o Senhor, faça a vontade dEle. Quando o Senhor te der uma coisa e você vê, faça. Porque a palavra de Deus não é para ser discutida, não é para ser questionada, é para ser cumprida, é para ser obedecida. Entenda, as cartas, as epístolas são para a igreja. Para trás disso, de Atos começa em Atos 2, é a igreja formada. Atos, ali é um livro de transição, onde os apóstolos vão estar, Pedro e Tiago estão saindo do judaísmo para o cristianismo. Eles ainda no começo, estão indo nos templos, sabe, ainda estão judeus ainda. A gente vê que em Atos 10, Pedro tem que se justificar porque ele entrou na casa de varão incircunciso, na casa do cidadão Cornélio. Então, todo o tempo, a gente consegue ver que eles ainda não tinham entendido. E Paulo, quando começa o seu ministério, ele começa a trazer essas verdades que estavam escondidas em Deus. E, todavia, Senhor Jesus, quando apareceu para ele, revelou tudo isso para ele. E está escrito. Então, a gente consegue ver que ele é o apóstolo da incircuncisão, é o apóstolo dos gentis. Então, nós éramos gentis outrora na carne. Agora somos o quê? Igreja de Deus. Então, temos que andar de acordo com a palavra de Deus. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre o teu ministério. E como eu já falei algumas vezes, eu acho que ontem, quando estava lendo a palavra aqui com meus filhos, né, fazendo reunião de estudo, eu estava falando sobre isso. A gente estava lendo 1 Timóteo, aonde a gente vê que Paulo aconselha Timóteo a instruir, a ensinar outros varões acerca da palavra. Eu creio que Timóteo tinha um dom de mestre, e então, portanto, ele tinha o caráter de ensinar, falando para ele exercitar o seu ministério. Mas Paulo aqui está falando para ele também fazer o trabalho de evangelista, o qual todos nós devemos fazer, e temos que entender que antes de evangelizar com a boca, temos que evangelizar com o nosso testemunho. Então, se a gente não está com o testemunho correto, fica difícil de alguém crer na nossa palavra. Então, temos que observar como estão andando, se estão andando de acordo com a palavra de Deus. Devemos nos separar da mentira, devemos sair fora do arraiá, como está escrito em Hebreus. Leiam a palavra de Deus. Então a gente vê que lá em Hebreus foi escrito uma carta chamando eles para fora do arraiá, como Cristo foi crucificado do lado de fora.
deveriam eles também sair. Entendam isso, devemos estar congregados ao nome do Senhor. Então, todo tempo, pergunte ao Senhor aonde Ele colocou seu nome. Amém.